Que alegria estarmos juntos mais uma vez para poder olhar para a vida dos santos e pegar aquilo que tem de essencial na história, no testemunho deles e poder aproveitar para o nosso crescimento espiritual. Este canal é dedicado a este caminho de espiritualidade. Se você tem esse desejo de crescer na vida espiritual, seja bem-vindo, se inscreva no canal e vamos juntos todos os dias com meditação dos santos e tem inúmeros outros materiais aí para você explorar e conhecer mais sobre o nosso canal. Hoje eu quero falar para você sobre a história de São Félix de Nola, ele que é de origem síria, seu pai era um soldado e que vai exercer suas funções e depois de tudo isso ele se retira para esta região ali perto de Nápoles, na Itália. Com o falecimento do seu pai, ele resolve doar tudo o que tem aos pobres, à igreja e resolve seguir a sua vocação, que era a vocação sacerdotal. Ele é ordenado naquele mesmo lugar, naquela região, pelo seu bispo chamado Máximo e tem uma ligação muito próxima com esse bispo. Muitas vezes o império começa a sua perseguição e ele vai em socorro proteger este bispo. Uma das oportunidades, o império veio persegui-lo, ele consegue que o bispo fuja para uma região mais segura nas montanhas, mas infelizmente ele é pego, torturado e quando vai ser preso não conseguem fazer isso com ele. Que a tradição diz que foi a obra realmente do extraordinário, que um anjo veio em socorro dele e o retirou das garras que o levariam à prisão. Bom, mas essa relação ainda não acaba, por muitas vezes ele tem que socorrer e uma delas acontece de que ele coloca o seu bispo dentro de uma cabana, de um lugar mais abandonado e logo vem a perseguição. E se conta que quando ele fechou a porta, logo uma aranha fez um tecido, teceu ali essa teia, de tal forma que quando os soldados chegaram naquela lugar, naquela casa, olharam para aquela casa e viram que ninguém poderia ter entrado, tamanha teia que havia ali, por aquelas portas. Então ali eles não estavam, então ele conseguiu esconder o seu bispo, que naquela época passava por uma doença. Era interessante essa relação, é muito próprio do sacerdócio, essa relação também com o seu bispo. Relação que muitas vezes vai se perdendo pela dimensão que as cidades vão sendo construídas e acabam um pouco sendo mais distantes. Mas em muitos lugares ainda se consegue manter uma relação de proximidade assim entre o padre e o bispo. Ele é reconhecido, então, São Félix, por este carinho, pela simplicidade, pelas escolhas que ele vai fazendo justamente para com o próximo, para com aqueles que dele se aproximam. Com a morte do bispo, ele passa a ser então indicado para que pudesse assumir o lugar dele. Porém, ele percebe que havia também um outro sacerdote que buscava aquela ordem, aquela ordenação episcopal e cede lugar a este sacerdote. E vai justamente se retirar para uma região pequena, numa fazenda, onde ele vai produzir e tudo aquilo que ele produz vai doar aos pobres. Essa é a vida, falece de uma forma natural e de uma entrega muito simples e muito profunda, de um relacionamento mais profundo com o seu bispo e de uma simplicidade muito grande, sempre entregando tudo o que possuía aos outros. Bom, isso faz a gente pensar como anda também os nossos relacionamentos. Como você trabalha o seu relacionamento com o padre que é da sua paróquia? Como você trabalha o relacionamento com o seu bispo? Você conhece, você tem proximidade? Qual é o zelo, o amor que você estabelece pela pessoa de Cristo presente através dos sacerdotes e do bispo? Esta relação é muito importante e faz a gente reconhecer isso através do amor, o amor com que nós recebemos a própria presença eucarística através deles e a presença de Cristo, e a gente pode também retribuir este amor amando a Cristo também pela vida deles. Pensamos um pouquinho sobre isso, além de percebermos que quando nós caminhamos naquilo que é a vontade de Deus, estabelecendo a nossa vida em prol do outro, da proteção do outro, do cuidado do outro, a gente percebe que todas as coisas vão se movendo. Ali existe essa certa lenda desta aranha que faz esse tecido, mas nós podemos pensar o seguinte, que Deus ele vai protegendo, ele vai guardando e ele vai movendo as coisas que são naturais,
que estão à nossa volta e também de forma sobrenatural aquilo que é natural, para que a gente possa cumprir a nossa missão. Você já percebeu na sua vida quantas vezes as coisas se moveram com acontecimentos inesperados para que você possa encontrar de certa forma uma proteção, realmente uma graça diante de algo que Deus está te pedindo? Pense um pouquinho sobre isso, porque muitas vezes Deus faz isso conosco e às vezes a gente nem sequer percebe. Vamos juntos, estabeleça este amor mais próximo com as autoridades que você foi confiado a elas, que você possa amá-los cada vez mais. Deus vos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.